Olá, meus queridos! Vamos para mais uma aula de hoje e será a aula de Geografia, tá? Nesse processo de estudo, estamos falando sobre as regiões do nosso país, que foram divisões feitas pelo IBGE, tanto para pesquisa, tanto para monitoramento, da quantidade de população, de tudo que é feito pela Instituição Brasileira de Geografia e Estatística, o IBGE, que eles monitoram a quantidade de pessoas, quantidade de crescimento das regiões, o nascimento das populações, doenças, a população mais humilde, a quantidade da população em relação às classes sociais. Então tudo isso são pesquisas realizadas pelo IBGE, são todas elas realizadas pelo IBGE. E vamos hoje falar um pouquinho de uma região que é muito conhecida por todos nós, que é a região Nordeste, a nossa região, tá certo? Ela está localizada nessa pontinha aqui do nosso mapa, tá bom? Essa região, ela é constituída pelos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. São 9 estados constituindo, a região Nordeste. A nossa região Nordeste, ela é uma das mais populosas, que tem mais população. Uma população, da região urbana, são mais da parte urbana, sendo em Fortaleza, Recife e Salvador as cidades mais populosas, que têm uma grande quantidade de pessoas, tá bom? De população. Bem, os destaques econômicos da nossa região são os seus pontos turísticos, porque a região Nordeste existe grandes partes litorais, cidades que estão na região litorânea, como Salvador, Recife, João Pessoa, Natal, Fortaleza, São Luís, Aracaju, Maceió. Então todos esses estados estão localizados numa faixa de terra banhada pelo mar. Então todos os nossos estados da região Nordeste estão localizados nessa faixa de terra banhada pelo mar. Tá? Como vocês podem perceber e ver aí nessa imagem representando o nosso país, essa escala, tá bom? Que mostra em uma parte reduzida esse local que estamos falando. Bem, essa extensão, também tem como seu setor econômico o turismo, a agricultura, tá certo? A pecuária é muito desenvolvida aqui na nossa região. Uma parte dessa agricultura está voltada pela cana-de-açúcar e as frutas que são cultivadas aqui. E é uma das regiões que tem mais estados. E está sendo todo banhado pelo Oceano Atlântico, como eu já falei. Existe uma parte litorânea muito grande na nossa região, tá certo? O seu relevo, o relevo nordestino, é formado por planícies costeiras ou litoral, e pelo Grande Planalto Nordestino, que é uma divisão do Planalto Brasileiro, que é um tipo de planalto também conhecido que existe aqui no nosso país. Então, esses planaltos que têm mais destaque é o Planalto da Borborema, a Serra Ibiapaba, as Chapadas Diamantinas, Araripe e Apodi. Além do espigão médio, um extremo de chapada do solo aterroso, que tem uma grande profundidade, tá certo? E também temos uma grande parte de hidrografia. O Rio São Francisco é o mais importante da região. Esse rio ele não serve apenas por ser uma ligação fluvial entre o Nordeste e o Sudeste, mas pelo seu aproveitamento na produção de energia hidrelétrica, tá certo? É conhecido por ser uma região com poucas chuvas, uma região mais quente, mais seca. Esse rio, ele traz essa quantidade de água, para a nossa região, já que é uma região com poucas águas. Pois, em momentos que temos chuva na nossa região, existem aqueles rios temporários, que após essa pouca quantidade de chuva, eles acabam sumindo. Mas também temos os nossos rios permanentes, que também fazem esse acúmulo de água que abastece as nossas cidades e os nossos estados. Então, o Rio São Francisco, ele foi uma grande construção pública, que foi feito pelo governo, que foi trazer essas águas para a nossa região, para abastecer as cidades mais carentes, que têm poucas águas,
que tem pouca água, por ser um local que contém poucas chuvas, tá certo? O clima da nossa região, né, é um clima variável, depende muito do local, já porque temos essa nossa faixa litorânea, tá bom? Então, nessas cidades que estão mais próximas dos mares, eles têm uma quantidade de chuva diferente das cidades aqui mais para o centro da região. Então, muda muito, é uma região com uma variação climática muito grande e o que predomina aqui é o clima tropical. Temos, né, o litoral, que é o clima tropical úmido, no sertão, tropical semiárido, no oeste do Maranhão, onde se localiza a parte da floresta amazônica, o clima já é equatorial. Por causa dessa divisão também, por estar próximo de outras regiões, também muda um pouquinho do clima. Então, a nossa região ela é bem diversificada com os tipos de clima que temos, tá? E como já disse, dependendo do local, chove um pouco mais ou chove menos, tá? Mas não é uma região muito chuvosa, que concentra grandes quantidades de chuva, tá? Então, a quantidade de água aqui nessa nossa região ela já é pequena, como já estudamos muito, né, no início dos nossos capítulos. A vegetação também ela é bem diversificada, bem variada. Temos a vegetação da Caatinga, do Cerrado, Mata Atlântica, Mata dos Cocais e parte da floresta amazônica. Ainda temos um pedacinho dessa floresta aqui na nossa região. Então vai também tendo essas mudanças, né, por ser uma região com muitos estados, com essas mudanças também por causa da faixa litorânea, tem essa diversificação na nossa vegetação também. A população nordestina é uma região muito populosa do Brasil, que concentra grande parte, né, um grande número de pessoas. E a maior parte de sua população vive no litoral, principalmente nas capitais. Então, essas capitais, existem mais pessoas lá. E as atividades econômicas que são desenvolvidas, então depende também um pouquinho do local que estamos, e a maioria que é feita aqui no nosso estado, como eu já disse, a parte econômica é a partir da agricultura, da criação de gados, de caprinos, de assinos, né? Então, aqui concentra muito esse tipo de criação. Existem sim outras criações, tá certo? Mas a criação de caprinos e assinos é maior na nossa região. Também temos a pesca, que é uma pesca mais abundante, mais rica, na pesca do camarão, lagostas e peixes, mais nessas cidades litorâneas, tá certo? Vai mudando a partir, né, do local que está, como eu já falei para vocês. E os transportes, eles são bem diversificados também. Temos a predominância do transporte mais por carros, ônibus e caminhões, tá certo? Mas o nosso estado, ele também tem de navegações por essa parte litorânea, ele também consiste em transportes aquáticos. Também existem diversas rodovias que estão presentes aqui na nossa região, como elas que são as principais, BR-116, que liga Rio, Bahia, e a BR-101, que são a translitorânea, que faz esse transporte entre as cidades que estão perto do litoral. Então, existem esses tipos de transportes aqui na nossa região, tá certo? Tanto os transportes feitos pelas BRs e tanto essas navegações fluviais que estão feitas aí, que são feitas, né, no Rio São Francisco, e temos alguns portos, né, em São Luís, em Salvador, em Natal, e levando assim essas cargas para outros locais, tá? E para concluirmos o nosso estudo de hoje, vamos fazer aí a atividade na página 392, tá? Que é uma atividade de fixação, que 3 questõezinhas, tá? Que vocês vão ler, interpretar e responder a partir dos nossos estudos de hoje, tá bom, pessoal? Então essa atividade fica para ser feita por vocês e espero que aproveitem um pouco mais conhecendo sobre a nossa região, bom? Um cheiro para vocês e até a nossa próxima aula de amanhã. Tchau, pessoal!